Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro de pequeno grupo online da Comunidade do Redentor. Nós queremos estar aí na sua casa, nós queremos estar no seu pequeno grupo, no seu contexto familiar, abençoando você através da Palavra de Deus, a Palavra de Deus que transforma, a Palavra de Deus que nos dá esperança, a Palavra de Deus que nos orienta. Por isso, a minha expectativa é que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração. Esse Espírito Santo que é inquieto, que ele não está preso a lugar algum, mas aprove a Deus fazer morada nos nossos corações. Ele está aqui, mas ele também está aí com você. Ele está com o seu pequeno grupo, ele está com a sua família, enchendo o teu coração de esperança. Nós queremos falar hoje um pouquinho sobre Deus quer restaurar a nossa identidade, restauração de identidade. Eu creio que o tempo de crise, ele mexe um pouquinho com esse entendimento de quem nós somos, a nossa identidade, a razão pela qual nós existimos, por que nós estamos na Terra. Essas reflexões mais profundas, elas se dão no contexto em que nós perdemos o controle sobre as coisas. Enquanto nós mantemos tudo conforme o nosso próprio planejamento, então nós não questionamos coisas essenciais. Mas quando o nosso plano ele é frustrado, então a gente começa a se perguntar, mas qual é a razão de tudo? Por que nós existimos? Por que nós estamos aqui? O povo de Israel não foi diferente. O povo de Israel, a gente precisa entender em primeiro lugar que ele é constituído lá em Gênesis 12, a partir de Abraão, numa realidade de Gênesis 11, da Torre de Babel. A Torre de Babel é a maior dispersão entre os povos. Porque essa é uma realidade onde cada povo tem a sua língua e Deus dispersa esse povo em diversas línguas, povos, costumes, hábitos, culturas, de tal forma que os povos não se entendem mais. E é nesse contexto de dispersão que Deus chama para si Abraão e promete fazer dele uma grande nação para abençoar todos os povos da terra. Então, ao mesmo tempo que através do orgulho humano, que queria construir uma torre que chegaria aos céus, Deus o repreende, dispersando diferentes línguas, gerando uma grande confusão, que isso significa Babel, ele reúne Abraão e diz, a partir de você, Abraão, fazer uma grande nação, e essa grande nação eu vou dar uma identidade. E a identidade está atrelada ao seu propósito de ser bênção a todas as nações. Essas nações, Abraão, que eu dispersei, essas mesmas nações, eu quero reunir em torno de mim, para me adorar e para me amar. E essa é a identidade do povo de Israel. É com essa identidade que Deus cria o povo de Israel. Ele pega um povo disperso, sem identidade, e coloca um propósito no coração. E é nesse contexto em que o povo que tinha sido constituído por Deus, e a gente lê lá em Gênesis já, finalzinho de Gênesis, a vida de José, que nós compartilhamos já um pouco, José ele é levado até o Egito e lá no Egito ele cumpre com o seu papel. Através da sua sabedoria, através das revelações de sonhos, José ele serve as nações. Tem uma fome tal que todas as nações vão até o Egito. E pela administração de José, ele abençoa todas as nações. A sabedoria dada por Deus, as revelações dadas por Deus, José cumpre com o propósito da identidade com que Deus criou o povo de Israel para abençoar as nações. Só que esse povo, ele se torna escravo no Egito por 400 anos. Então é óbvio que ele começa a ter uma outra identidade, outros costumes e hábitos, e ele não reconhece mais o único Deus como Senhor. E por isso é óbvio que ao ser libertos do Egito, eles não sabem quem são. Eles não têm identidade, por isso a pergunta é, tá bom, eu sou liberto, mas liberto para quê? Eu sou liberto para qual propósito? O próprio Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas Jesus, ao morrer na cruz e nos perdoar, ele nos liberta do quê e para quê? Para que Deus está nos libertando? Para que Deus nos fez um povo livre? E essa realidade nós encontramos lá em Êxodo capítulo 19, onde a palavra do Senhor diz assim, agora, se me obedecerem fielmente, guardarem a minha aliança, olha só o que a palavra de Deus diz, vocês serão o meu tesouro pessoal, dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes, uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá
aos israelitas. Ele está dizendo, se vocês me obedecerem fielmente, eu farei de vocês um tesouro pessoal. Olha só, ele diz, olha, toda a terra é minha, as nações são minhas, mas eu estou lembrando vocês que eu escolhi vocês como meu tesouro pessoal, vocês são preciosos, vocês são meus, vocês são propriedade exclusiva minha, e por isso eu quero utilizar vocês como um reino de sacerdotes. E ele diz aqui, vocês são um reino de sacerdotes, uma nação santa. Ele está dizendo, vocês são sacerdotes, eles mediam uma aliança, eles fazem a intercessão do povo com Deus. Ele está dizendo a todos vocês, vocês são sacerdotes, vocês estão mediando uma aliança, e vocês são uma nação santa, vocês são uma nação separada para mim, para minha adoração, consagradas a mim. Isso lembra alguma coisa a você? Quando Pedro, o apóstolo Pedro, ele retoma isso e ele fala da igreja como uma edificação, mas uma edificação cuja pedra angular é Jesus e nós somos pedras vivas nessa edificação. Quem sabe você tem ficado frustrado com o fato do templo da igreja estar fechado. E quando o templo, domingo após domingo, o templo fechado, isso tem angustiado o teu coração, porque a gente não consegue mais ser igreja. Mas eu queria perguntar para você, o que é ser igreja? Deus nos libertou para quê? Qual o propósito pelo qual Deus nos libertou? Simplesmente para a gente se reunir num prédio? Simplesmente para nós lotarmos um prédio? É para isso que Deus nos libertou? Então Pedro fala que nós somos uma edificação, mas uma edificação de pedras vivas. E ele fala, vocês, porém, são geração eleita, ou seja, escolhida por Deus, sacerdócio real, sacerdotes de um rei, nação santa, povo exclusivo de Deus. Ele retoma exatamente o que é dito ao povo de Israel lá no deserto. E ele está dizendo, vocês, para esse povo aqui, também a igreja, que é esse povo, a continuidade desse povo de Deus, que passa por perseguição no contexto aqui de Pedro, que passa por adversidade. Ele está dizendo, vocês são um povo, mas vocês têm uma identidade. Não deixe que a crise faça vocês perderem a identidade de vocês, porque vocês vão continuar sendo igreja, cujo cabeça é Cristo, e Ele comandando vocês vão ser os braços, as pernas, o coração de Cristo na terra. Por isso ele diz, tudo isso para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus nos chamou, nos resgatou, nos libertou das trevas, iluminando a nossa mente e o nosso coração, para que a gente fosse bênção às nações. Eu queria terminar dizendo o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, fala que Deus faz um apelo por nosso intermédio às nações, dizendo, reconciliem-se com Deus. A nossa identidade está em mediar uma aliança que foi feita em Cristo Jesus. Jesus morreu na cruz, através do seu sangue, Ele nos perdoa. Ele perdoa os nossos pecados, nos reconcilia com Deus e com o seu propósito e nos dá de graça a vida eterna. Mas essa vida não é para nós mesmos, essa vida é para ser compartilhada. Por isso, nada melhor do que esse tempo oportuno para a gente compartilhar da nossa fé com a nossa família, com a nossa vizinhança e continuar sendo igreja, porque igreja são pessoas que creem no Senhor Jesus, vivendo para o propósito de mediar uma aliança, gritando aos quatro cantos, reconciliem-se com Deus, aonde há perdão, aonde há paz, aonde há verdadeira esperança. O desafio para nós é que em meio à crise a gente encontre essa identidade. Para que nós existimos? Nós somos mais do que um prédio. Nós somos pedras vivas, edificando um reino para esse Rei Todo-Poderoso que é o Senhor Jesus. Que você e eu possamos ser desafiados por esse Deus no tempo que nós estamos vivendo para viver igreja aonde nós estamos. Um abençoado encontro no seu pequeno grupo e até a próxima. Há lugar na casa, há perdão na casa. Quando estamos juntos, nosso encontro